Bom dia, Pedro Fraga e César Martins. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Pedro, bom dia. Eu começava aqui a nossa conversa contigo perguntando o que é que tem sido a vida de um investidor neste ano que eu já nem sei muito bem como lhe chamar, mas olha, é o ano que é. Olá, Ricardo, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo teu convite e também é um prazer estar aqui com o César. Tem sido realmente um ano diferente, digamos assim. Embora eu pense que na área em que eu, em algumas sociedades, atuo, chamemos-lhe assim, não tem sido tão diferente como isso. Eu acho que se tem conseguido o pipeline das sociedades de investimento, e eu estou ligado às sociedades de Business Angels, tem-se mantido, efetivamente tem continuado a aparecer projetos. É óbvio que algumas das sociedades em que temos investido têm depois comportamentos completamente diferentes num ano como este, porque é óbvio que há sociedades que estão em setores em que até melhoraram, digamos assim, e há outras sociedades que são claramente, outras participadas nossas são claramente afetadas por um ano como este. Agora, uma coisa curiosa que eu gostava de trazer aqui, porque é algo que eu sinto que se começa a notar, se não começamos novamente um bocadinho a ter um peso novamente grande do empreendedorismo por necessidade. Ou seja, nós tivemos este boom aqui há uns anos, muito por convicção e também há alguns jovens por necessidade, lembramos-nos todos do que nós tínhamos à saída das universidades por parte de alguns jovens há uma década atrás, e neste momento, em alguns setores, um eventual aumento da dificuldade de acesso ao mercado de emprego poderá estar novamente a conduzir jovens para um empreendedorismo que todos nós chamamos de necessidade. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças que vamos depois verificar se em 2021 isso se mantém ou não. Vamos depois verificar. Mas é uma das diferenças que eu sinto, nomeadamente neste último meio ano, em que já novamente aparecem projetos que provavelmente em condições normais, chamemos-lhe assim, há um ano, 2 anos não apareceriam. Ou seja, começam a aparecer projetos de jovens que deixaram de estar ativos no mercado de trabalho em função de decisões que as empresas a que estavam ligadas tomaram, nem que seja eventualmente o fecho dessas organizações. De resto, não acho que o ano tenha sido, para a nossa área, Ricardo, não acho que o ano tenha sido mau. Não acho mesmo. Muito bem. Daqui a bocadinho vou voltar a ti com essa questão do empreendedorismo por necessidade, que é uma coisa interessante que gostava de te perguntar. Mas, ó César, fala-nos um bocadinho do que é Chemitec. Estou a dizer bem? Certo, Chemitec. Ricardo, antes de mais, bom dia. Obrigado também pelo convite de estar aqui a participar e ter a oportunidade de falar juntamente contigo e com o Pedro Fraga. Falando um pouco da Chemitec. A Chemitec nasceu em 2018, basicamente vamos fazer agora em fevereiro de 2021 3 anos, somos relativamente jovens. Eu tinha um background já de outras empresas que passei e fiz o meu exit, e depois disso fiquei um pouco a saber o que é que ia fazer de novas ideias. Daí surgiu uma ideia de uma necessidade de mercado, que era limpeza de painéis solares, ou seja, uma das grandes necessidades na área solar é que os vidros dos painéis ficam sujos como os vidros das nossas casas, e se eles ficam sujos, produz menos energia. A partir daí nasceu a Chemitec, a ideia Chemitec, começámos a desenvolver uma série de produtos para a área solar. Ou seja, a Chemitec em si é uma indústria química que apresenta soluções em vários setores, em que está principalmente focada neste momento na área solar. Isto é, apresenta uma série de produtos para a manutenção e proteção e limpeza dos parques solares, otimizando assim a produção de energia. E se quiseres podemos esmiuçar um bocadinho mais essa parte dos produtos. Podes dizer, fala um bocadinho, que acho interessante. Por exemplo, o nosso produto principal chama-se Solar Wash Protect. É um produto líquido, concentrado, tem a consistência tipo um amaciador de roupa, ok? Mas não é para esse efeito, em que este produto é diluído em água, há diferentes tipos de proporções para diluir, e pode ser aplicado nos vários tipos de equipamentos de limpeza de painéis solares, desde a limpeza manual, limpeza por robô, ou máquinas que são tratores grandes, que têm tipo uma escova, como daquelas de lavar os carros, mas que limpam painéis. Este produto adiciona-se nessa água e limpa-se normalmente, ou seja, nós não mudamos o método de limpeza, nem honoramos isso, ou seja, continua tudo igual, e melhoramos a performance da limpeza, ou seja, o produto em si, ao estar na água com o painel, vai remover facilmente os dejetos de pássaros, líquenes, pólenes, etc. E depois deixa uma película antiestática em que repele a sujidade. Isto
aumenta o espaçamento entre limpezas, ou seja, reduzindo o custo de manutenção dos painéis solares, reduz o tempo de limpeza porque limpa mais rápido e, por sua vez, uma coisa muito interessante e muito importante para os parques solares, aumenta a rentabilidade, porque ele não suja tão rápido, aumenta a produção de energia. Muito bem. Qualquer dia estás a fazer daquelas publicidades do limpa rápido e barato. Pedro, há bocadinho estás a falar da questão do empreendedorismo por necessidade e isso faz-me pensar no seguinte, que é, e tu tens acompanhado, que eu sei ao longo de muitos anos, não só como investidor, mas também porque tens uma ligação sempre muito forte com as universidades e com os jovens, e tens acompanhado, no fundo, a evolução da juventude nos últimos anos. Obviamente, quando alguém tem necessidade, quer dizer que tem um problema, e, portanto, isso é um problema individual. Mas enquanto sociedade, é mau empreender-se por necessidade? Não é aí que surge, se calhar, muitas vezes, melhores ideias, mais criatividade, porque as pessoas têm que arranjar uma solução para a vida? Isto eu estou a perguntar. Não, repara, eu acho que, em sentido lato, toda a noção de empreendedorismo, quer seja, nós aqui estamos fundamentalmente a falar em criação de novos negócios, não estamos a falar de empreendedorismo intra-empresas, estamos a falar fundamentalmente em empreendedorismo de jovens que se abalançam a criar novos negócios. O empreendedorismo por necessidade, per si, não é mau. A necessidade em si é que pode não ser, claro, pode ter razões negativas. Não sei se me faço entender. Claro, perfeitamente. Provavelmente, usando uma expressão que eu pessoalmente não sou um grande fã, mas não me lembro de nada mais inteligente para dizer neste momento, permite que alguns jovens saiam até das suas chamadas zonas de conforto. Ou seja, sejam pessoas que têm ideias interessantes, mas que se sintam confortavelmente nas suas estruturas empresariais, onde estão inseridos como elementos por conta de outrem, e não se façam à vida, não se atirem para projetos deles próprios e que podem ser verdadeiros winners. O facto de haver agora, eventualmente, estes jovens sentirem uma necessidade, por dificuldades claras no seu empregador, chamemos-lhe assim, podê-los levar a projetos extremamente interessantes e, para nós investidores, poderá conduzir a projetos também claramente ganhadores em que possamos investir. Portanto, o empreendedorismo por necessidade, daí não o vejo como negativo. Agora, o que é que isso conduz? Conduz a uma menor triagem de ideias. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, surgem muito mais coisas. Ou seja, as sociedades, independentemente de serem BAs, VCs ou de outra tipologia, têm que estar claramente preparadas nas suas estruturas para avaliar, provavelmente, muito mais projetos. É por isso que também nós ouvimos todos no nosso meio, e tu com certeza que também o ouves, é que agora já não há tão bons projetos. Não, eu acho que há bons projetos na mesma. Há provavelmente projetos também, maus ou bons, na nossa perspectiva, naturalmente. Há alguns projetos maus, digamos, no meio de projetos com qualidade que continua a haver. O facto de haver jovens que necessitam de empreender para resolver o seu problema pessoal pode trazer coisas positivas, mas também tem claramente algumas coisas negativas. Surgem projetos claramente com muito pouco interesse. Claro. E sabe, isto é obviamente, nós não é tema para esta conversa aqui, porque estava-nos uma conversa de muitas horas, mas eu às vezes penso nisso, ou seja, quando vejo histórias de gente que teve sucesso na vida, e nós vemos o começo da vida deles, foi muitas das vidas de sacrifício, de sofrimento, e esse sofrimento levou-os a fazer coisas fantásticas. E, por outro lado, todos nós desejamos para os jovens e para os nossos filhos que tenham uma vida de conforto. E muitas vezes o conforto também é o limitador de... Ou seja, há aqui uma dicotomia muito filosófica, portanto é por isso que eu digo que isto era outra conversa, mas que ao mesmo tempo é muito interessante, que as sociedades que mais sofrem são aquelas que lutam mais para se desenvolver, aquelas que estão mais no conforto, são aquelas que muitas vezes se sentem bem. Sim, perfeitamente. Mas, muito bem. César, tu há bocado falaste de algo muito interessante, que é a questão de tiveste um êxito. Podes falar um bocadinho sobre o que é que foi esse teu processo, como é que foi que tu começaste antes um projeto, como é que ele decorreu e como é que realizaste o êxito? Certo, não foi um êxito muito normal, mas posso explicar. Eu estive na anterior empresa, que foi a Smart Innovation, e estive numa série de indústrias, ou seja, desde que saí da universidade, estive envolvido em bolsas de investigação, projetos, comecei um bocado de biotecnologia, nanotecnologia, física, andei numa série de áreas, e pronto, estive mais na indústria,
fui convidado para ir para uma empresa onde desenvolvia tecnologia, também estávamos numa série de países internacionais, tivemos uma proposta também de uma multinacional para adquirir a nossa patente, mas os meus investidores eram mais industriais na altura, e eles não quiseram fazer a venda. Com essa situação, achei que não tínhamos visões iguais e basicamente o meu exit foi pôr a minha cota à disposição e saí porque eles não queriam vender a uma multinacional. Ou seja, não foi um verdadeiro exit, como disse na questão da palavra, mas sim, mas vendi a minha empresa naquela altura, embora não fosse para uma multinacional como queria. O que é que aconteceu nos últimos anos e que acontece hoje em dia? Aprendi muito neste trabalho todo, não é? Porque às vezes um empreendedor pensa, eu vou fazer uma empresa, vou fazer um negócio, mas tem que pensar que há trimestres para o IVA, que há o dia 20 e o que é que significa o dia 20 do mês, etc. Ou seja, embora ali, dentro da minha empreendedorismo de várias empresas nos últimos anos, e mesmo nessa última, sendo assim um bocado turbulenta, mas sei com algum profit, digamos assim, aprendi muito e acho que o problema neste momento pós-empreendedores, e que devia haver, quase haver em algumas cursos ou formações em termos generalistas da área de negócio, mesmo que não seja mesmo da área de gestão, é as pessoas que estão a estudar na universidade aprenderem um bocadinho mais o que é uma empresa e como é que se gera uma empresa, ou que responsabilidades tem um empresário, um gerente ou um administrador. Porque às vezes as pessoas têm medo, mas também se calhar é medo porque não sabem nada do que é que se passa. E tem duas partes, que é o medo e depois a questão de realmente saber e fazer as coisas corretamente. Essa questão que tu dizes, ou seja, é uma questão muito interessante e não só, e muito interessante e muito importante. Eu já muitas vezes referi isso a jovens, que é, por um lado, o desconhecimento faz ter medo de coisas que não são tão complicadas como isso, portanto é o medo do desconhecido. Por outro lado, também, esse desconhecimento faz com que se ache muito fácil ser empresário, ser gerente e assumir responsabilidades que às vezes podem causar problemas gravíssimos na vida, porque às vezes assinam-se coisas que depois perseguem as pessoas à frente e que por vezes também não só os jovens não as conhecem, como com aqueles que os acompanham não falam delas e, portanto, não os alertam para aquilo que é a responsabilidade de ser empresário e de ser gerente e de ser administrador de uma empresa, e com isso não tem nada de mal, ou seja, mas é muito importante conhecer-se no que nos metemos e, portanto, sabemos corrermos riscos, mas riscos que assumimos e não riscos que corremos porque desconhecemos. Pedro, tu és o tipo de investidor, um tipo de investidor que felizmente em Portugal também já existem mais, e ainda bem, e quando começaste, e lembras-te disso, não existiam tantos assim, cada vez há mais, mas que ao mesmo tempo também representam um bocadinho aquilo que é se calhar a juventude do nosso país no mercado do investimento informal de capital de risco, dos business angels, isto é, quando nós vamos a um país, aos Estados Unidos, a Inglaterra, principalmente a países onde isto já é muito mais antigo, encontramos muitos business angels que são pessoas que já saíram do seu negócio, ou seja, já não têm uma atividade executiva, ou porque venderam a empresa, ou alguns porque se reformaram, ou porque trabalhavam para terceiros, quadros superiores e, portanto, saíram e tinham património. Tu és um empresário ativo e ao mesmo tempo és investidor. E isso, obviamente, é bom, mas também faz com que as limitações que vêm do tempo, ou seja, não tens o tempo todo que gostarias de ter, porque tens que gerir estas duas coisas. Como é que tens visto, não só até em relação a ti, mas também em relação ao mercado português, esta evolução dos investidores, dos business angels nos últimos 10 anos? Ricardo, curiosamente, eu acho que fazes uma análise muito lúcida e curiosamente, eu começo hoje a sentir que o tipo de investidor que eu represento, isto pode parecer paradoxal, felizmente começa a desaparecer. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, temos vindo a assistir a uma profissionalização, do setor, chamemos-lhe assim. Ou seja, enquanto na altura eu comecei há muitos anos no âmbito com os meus sócios na Brain, digamos assim, embora alguns deles já tivessem feito os seus phase-out, digamos, dos negócios que criaram, e eu ainda não, ou seja, uma parte de nós, no caso da Brain éramos e somos 6, 3 já tinham feito, outros 3 ainda não, mas hoje em dia assiste-se a uma profissionalização muito marcante de todas estas sociedades. Atenção, nós sempre tivemos alguma profissionalização, nós temos uma estrutura de suporte, digamos, não somos um conjunto de amigos que se juntam, nós temos uma estrutura profissional de suporte à nossa atividade, no caso da Brain. Mas o
que temos verificado hoje em dia é como eu disse, uma aposta crescente em estruturas muito profissionais e, fundamentalmente, em estruturas com capacidade para levar estes projetos para fora de portas, para próximas rondas. Que eu acho que isso faltava-nos muito. Eu não estou só necessariamente a falar da minha sociedade ou de uma das sociedades a que estou ligado, mas no geral. Faltava muito. É curioso, nós apelamos tudo a esses jovens, apelamos muito a estes jovens para que tenham um mundo e vivências internacionais, mas por vezes, quando nós começámos aqui há 10 anos ou mais neste mundo, faltava-nos um bocadinho do mundo, faltava-nos um bocadinho um conjunto de conexões. Porquê? Para conseguir levar estes jovens para os passos seguintes. Eu não estou a falar se é uma série A, B, C ou D, eu não estou sequer aí. Eu estou a dizer que é conexões para levar estes jovens a mercados em Londres, em Amsterdão, que o caso da Holanda, que são exemplos extremamente interessantes, a própria Irlanda, etc. Eu já nem sequer estou a falar nem sequer estou a falar nos Estados Unidos. Ainda já só estou a falar aqui da Europa, a Alemanha também, e hoje não. Hoje não, tu tens verdadeiras estruturas à dimensão do país. À dimensão do país. Agora isto levanta uma questão que é interessante, e se me permites, que é, eu acho que as sociedades de investimento como aquelas a que eu estou ligado, o seu principal mérito, atenção Ricardo, eu não estou a dizer que é o nosso principal mérito, não estou a chamar esses méritos para nós, mas o principal mérito deste tipo de sociedades, nomeadamente de BAs, é saberem o que são e não quererem ser mais do que aquilo que são. Não sei se me estou... Temos uma estrutura, somos business angel, não somos estruturas de venture capital, não temos essa dimensão e não podemos sequer, digamos, põe isto mesmo muito entre aspas, enganar estes jovens mostrando-lhes aquilo que não somos. Hoje o mercado, como eu disse, os BAs têm hoje mercados muito mais, têm hoje a capacidade de se juntar, pelo menos no nosso país, e em alguns casos lá fora, em alguns projetos de investimento. O caso da Chemitec é um bom exemplo. Nós não somos os únicos investidores, nós, Brain, e a Startup Praga, a qual eu também estou ligado como investidor, nós não somos os únicos investidores da Chemitec. Passou a existir essa capacidade, pelo menos a nível local, de criar sindicatos de investimento, que era algo que não existia aqui há uns anos. Agora, essa capacidade existe e é muito forte. Quando é preciso dar o salto? Quando é preciso criar outro músculo financeiro? Aqui há uns anos nós, Portugal, eu entendo que não tínhamos essa resposta, hoje felizmente já começamos a ter com estruturas muito profissionais e muito conectadas internacionalmente, sem qualquer dúvida. Pedro, tu estás a dizer uma coisa que é, assim, que é totalmente verdade e que se calhar não tinha outra forma de acontecer, ou seja, os investidores, eu por acaso nunca tinha pensado nisso e pensei agora ao ouvir-te, que é, os primeiros business angels, mais do que investidores, se calhar foram continuação de serem empreendedores, ou seja, eles empreenderam numa coisa que desconheciam. Portanto, não foi muito aquela coisa que é, aprendi a ser investidor e, portanto, agora sou business angel. Não é, vou ser investidor sem saber muito bem como, sem nunca ter feito nenhum contrato antes. Não é? Tem uma parte significativamente verdadeira no que acabaste de dizer. Não é? E isso, obviamente, tem todos os problemas associados, mas também tem a grande vantagem que, se calhar, não há outra maneira de fazer isto. Portanto, são essas pessoas que vão à frente, fazem e depois vem a profissionalização, que é normal, como tudo, não é? Que é normal. E, portanto, felizmente isso aconteceu. Sem dúvida. César, tu, até por aquilo que já disseste, és um empreendedor, portanto, é daquelas pessoas que têm o bichinho e está com os nervos e tem que sempre fazer qualquer coisa. E tu falaste que foste a biotecnologia para a física, portanto, ou seja, tinhas que fazer alguma coisa e já fizeste mais que uma vez. Normalmente, quem é empreendedor tende, porque é quase a lei da vida, tende a dar-se muito com outros empreendedores, porque está a fazer coisas e, portanto, enquanto outras pessoas estão a fazer coisas, e às vezes, se calhar, tem a percepção de que todos os jovens são empreendedores, porque a maior parte do seu núcleo é como é que tu vês as gerações, os jovens no sentido não é a tua geração, é desde o tempo em que tu és, e tu ainda és jovem, portanto, as várias gerações de jovens, como é que tu vês em Portugal isso? Sentes que há cada vez mais jovens com esta vontade de empreender, ou sempre houve alguns como tu e outros, e portanto isto é sempre a mesma coisa, e ainda bem que há alguns, mas não há mais do que sempre houve. O que é que tu sentes?
É assim, não consigo fazer muito bem a análise, ok, tenho 33 anos, também para esclarecer sem problema nenhum, que é, vejo pessoas mais novas, tenho, por exemplo, o meu cunhado, que também tem uma startup, falo com uma série de empreendedores. E amarrando nesse tópico e não desviando, uma coisa que eu gosto de fazer muito e tenho feito é falar com CEOs ou co-founders de outras empresas para trocar ideias. Que acho que é uma coisa que, ok, que existe as aceleradoras, programas, etc., mas às vezes não criam estes pontos de contacto. E às vezes a minha dificuldade de hoje foi a dificuldade de ele ontem e podemos trocar ideias. Só à parte do que eu gosto de fazer, de conhecer outros empreendedores e saber o que é que eles fazem em certas situações, como eu tenho na Camitec no dia a dia. Em relação à geração que está a ser criada, acho que sim. Os 23, 24 até 28, que é essa geração que conheço mais a seguir, nota-se que há alguns empreendedores, mas também se nota aquela debilidade que se calhar eu também tinha no início, ok, depende da curiosidade de cada um, e que volto a referir, que é um pouco a ingenuidade do que é criar uma empresa ou um negócio, ou seja, eles estão com uma ideia muito interessante e muito boa para avançar, ou eu conheço pessoas que realmente têm esta dificuldade, mas é a questão de aprenderem realmente ou focarem-se muito bem no que devem fazer dos primeiros passos para a empresa. Eu acho que cada vez mais aparecem mais coisas e eu acho que aconteceu nos últimos anos também ao crescimento do mercado e da empregabilidade. Notou-se que havia menos projetos a aparecer no mercado, como o Pedro Fraga referiu no início, e possivelmente agora, devido à necessidade, vai aparecer novamente um bocadinho, porque as pessoas estavam mais acomodadas com os empregos que tinham. Eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer, mesmo independentemente de não conhecer agora tanto mais jovens abaixo dos 20 ou pelos 20 anos, eu acho que agora as tecnologias acabam por criar uma necessidade contínua às pessoas. E claro que haverá sempre alguém que vai ter uma percentagem da população o bichinho de fazer alguma coisa a mais. Esta é a minha visão um pouco mais superficial sobre esse tema, Ricardo. Muito bem. Pedro, não sei se reparaste aqui no César a dizer que tinha 31 anos, quase assim a pedir desculpa porque já é muito velho. 33. Mas é. Portanto, assim, já quase chocado que está velho. Realmente nota-se, pá, estás um bocado acabado. Okay, 33 anos, pá, és um jovem muito jovem. Pedro, uma coisa que nós ouvimos nos últimos anos em Portugal, e ouvimos, e às vezes com alguma verdade, ou seja, cada vez vieram mais estrangeiros para Portugal, alguns que vieram investir, outros que vieram aqui assim empreender aqui, outros que vieram cá por turismo e depois perceberam que havia aqui assim até oportunidades de investimento, e portanto houve aqui um discurso nos últimos anos que parecia que Portugal estava totalmente aberto e objeto de muito investimento. E nós ouvimos algumas histórias de empresas que efetivamente foram investidas e empresas que até conseguiram rondas internacionais muito interessantes. Mas o que é que tu tens sentido? Ou seja, isto em termos gerais é muito verdade ou são, apesar de tudo, casos ainda algo esporádicos? Sim, eu acho que são casos muito esporádicos. É curioso, estavas a perguntar isso. E a Camitec, curiosamente, tem um investidor, digamos, norte-americano / brasileiro também, que está connosco neste sindicato que criámos, o que é um caso curioso de fazer essa pergunta, e a Camitec é um bom exemplo. Mas eu acho que são casos relativamente esporádicos. Digamos, e nomeadamente em termos de primeira ronda, são ainda casos muito mais esporádicos. Para a nossa dimensão é que é. Eu acho que nós todos, em maior ou menor grau, gostamos muito de ser portugueses, mas temos a dimensão que temos, objetivamente. Os projetos, independentemente de serem projetos que visam a escala mundial, eles nascem aqui, o que é bom. E eu não sinto objetivamente que haja de forma estruturada que nós estejamos nos olhos do mundo, como se costuma dizer, em termos da procura de investimentos. Não quer dizer, insisto, que a partir não, e sem desprimor para a Camitec, é uma extraordinária empresa e que o ecossistema do empreendedorismo português ainda há de ouvir falar muito da Camitec, mas independentemente da Camitec, ainda não são nestes estádios que estes investidores estão disponíveis para entrar, mas no início não sinto que haja um foco assim tão grande e uma procura, digamos, como muitas vezes se fala. Bem, eu acho que todos nós sabemos que também foi um bocado potenciado isso tudo pela Web Summit, potencia e cria um buzz brutal à volta, independentemente do modelo que teve este ano, mas cria sempre um buzz brutal à volta. Agora, pois temos que espremer muito bem quais são os resultados disso, embora também diga,
Não podemos esperar neste ecossistema resultados imediatos. Nós não podemos esperar porque fizemos, e algumas entidades fizeram roadshows de empresas a Austin, a Londres, a Amsterdão, etc., que a partir daí os investidores, a Berlim, que os investidores venham a correr, isso não acontece. Isto é um trabalho de fundo. Devemos lá chegar, mas neste momento não, Ricardo, não sinto aí essa apetência, essa voragem dos investidores estrangeiros para virem começar a investir em pequenas startups portuguesas. Não sinto o objetivo. Muito bem. Ó César, agora fazes de conta que o Pedro não está aqui na conversa, que estamos só os dois, e os business angels têm todos a mania que ajudam muito as empresas, e isto é mesmo assim, ou seja, os investidores ajudam mesmo os empreendedores? Sim, eu acho que sim. É assim, eu posso falar no caso da Chemitec, mesmo a questão de quando foi o que tivemos que delinear em termos estratégicos de contratações para a empresa e o que é que definiram. Sou sincero, foi dos melhores conselhos que me fizeram até hoje. O perfil das pessoas e a senioridade e realmente não ir buscar pessoas muito, não estou a dizer jovens, que são jovens também, mas com pouca experiência. Acho que isso foi umas boas dicas e acho que ainda hoje estava a falar com o Pedro e com o meu CA com uma série de decisões, ou seja, há decisões correntes da empresa e há decisões estratégias, que é assim, eu posso ter a minha visão completamente de onde quero chegar e pronto, e se calhar o meu board ainda sabe metade do caminho que eu imagino, mas o passo seguinte, há certas situações que nós conversamos, falámos e tomamos a melhor decisão, porque assim, eu posso ter a minha experiência e posso estar a aprender todos os dias, mas o meu board tem uma experiência de várias empresas, de várias situações, de vários anos que podem ter pegar desse proveito e aplicá-lo na Chemitec. Por isso, nem tudo se aplica, como é óbvio, mas em grande parte acho que estrategicamente os investidores, até hoje, no caso da Chemitec, têm ajudado bastante. Muito bem. Ó Pedro, saiu-se bem o César, disse isto sem se engasgar nem nada, portanto, é mesmo verdade. É factual, aliás, eu tenho notado todos os investidores, no caso da Chemitec represento o sindicato de 4 investidores, represento 3 deles, o outro é a Portugal Ventures, e desses que não represento, naturalmente, mas dos 3 investidores, tenho havido tanto os investidores como, depois no meu caso estou no Conselho de Administração, um envolvimento muito forte. Mas repara, e não vou dizer nada que tu, Ricardo, não estejas farto de saber e quem nos ouvir não esteja farto de saber. Também depende muito do promotor. Também depende muito do promotor, porque isto leva-nos à velha questão, nós investimos em quê? Se investimos em ideias ou investimos em pessoas. Eu continuo a acreditar cada vez mais que investimos mais em pessoas do que em ideias. E quando há disponibilidade, quando há vontade de fazer, quando há vontade de trabalhar, digamos assim, é óbvio que nós, como investidores, ou nós depois que estamos no board representando os investidores, envolvemos muito mais do que outras situações, isso é mais do que evidente. Okay. Tu disseste aí uma coisa que eu acho que é muito importante e não é só na relação investidor-investido numa startup, é quase na vida, que é, e nós portugueses temos um bocadinho às vezes o queixar-nos do outrem, que é é quase aquela história, a velha história da universidade e empresa, a relação universidade e empresa em que as empresas dizem que as universidades não percebem as universidades dizem que as empresas não percebem as universidades. E eu sempre acreditei nisso, ou seja, isto tem muito mais a ver com cada um de nós. Se nós todos procurarmos encontrar as pontes e se pressionarmos o outro responde. Se passarmos a vida a dizer que o outro não nos compreende, pá, criamos ali um fosso e depois é verdade. É mesmo verdade que não se compreendem uns aos outros, mas disseste-se bem, ou seja, depende das pessoas, depende. E se o empreendedor for à procura do investidor, sabendo que ele tem o que tem o conhecimento que tem, não sabe tudo, mas saberá seguramente algumas coisas que o podem ajudar, e se o investidor vir também no promotor alguém que quer andar com as coisas para a frente e, portanto, e que tem ideias e que discute, seguramente que depois vão acontecendo é que os bons investidores e bons empreendedores vão se encontrando e o mercado vai fazendo a seleção, não é? César, nós estamos quase a acabar e eu só tenho mesmo mais uma pergunta para cada um de vocês, que é é uma pergunta que eu sei quase a resposta, mas que não me queria deixar de perguntar, principalmente depois deste ano pandémico e que há de acabar, não sabemos se é daqui a um mês, uma semana, 2 meses, mas há de acabar e está a ficar melhor. Tu és um otimista, mantens um otimismo para o futuro, vês o futuro com otimismo? Eu vejo o futuro a duplicar o que fiz este ano no mínimo. Uma pessoa tem que pensar que esta situação é muito má para muitas famílias, muitos
negócios, etc. Mas também acho que não temos uma oportunidade no mercado de novos negócios, novas ideias, novas aberturas em certos setores que estavam completamente fechados há 20 anos, por isso. A nossa geração tem que agarrar esta oportunidade, não só olhar para os problemas, mas agarrar esta oportunidade de negócios que vão abrir daqui para a frente. Okay. E tu, Pedro, como é que tu vês isto? Ricardo, eu vejo isto, eu tenho que ver isto de várias perspectivas e eu vou tentar, minimamente não me quero alargar. Na perspectiva como investidor e como empresário da área tecnológica, da área da IT, que é isso que eu sou, é óbvio que eu vejo isto de forma positiva. Não vale a pena estar a dizer o contrário. Eu vejo isto de forma positiva, tanto nas áreas em que tenho empresas que são minhas e que giro, como nesta área do investimento. A perspectiva é absolutamente positiva e acho que nós todas as empresas de alguns setores tivemos capacidade de atravessar 2020 com uma suprema elegância, teremos 2021, 2022 para fortíssimos crescimentos. Agora é óbvio que eu não posso esquecer, não vale a pena estar aqui a focar muito isso, mas eu sou, por exemplo, presidente da Assembleia Geral de uma associação comercial, a Associação Comercial de Braga, que neste momento agrupa também toda a parte industrial, etc, etc. E há situações complicadíssimas. Eu não posso dissociar e olhar apenas para o meu umbigo e para aquilo que eu giro no dia-a-dia e não ser capaz de olhar para o outro lado. E aí tenho também essa perspectiva. E aí a perspectiva, em alguns setores, não é claramente uma perspectiva positiva. Eu sou presidente do Conselho Geral de um Politécnico e, digamos, vejo as preocupações dos alunos e dos seus pais. Vejo as preocupações dos alunos e dos seus pais, em alguns casos, sobre quem vem. Portanto, o que é que eu quero dizer naquilo que é a minha atividade core em termos empresariais? Perspectivas amplamente positivas, sorriso de orelha a orelha. Acho que o ano vai ser o ano que segue vai ser um belíssimo ano, mesmo que isto só em setembro, outubro, novembro tenhamos esta situação regularizada. Acho que há setores como aquele em que eu opero que vai ter claramente um ano fantástico. Agora, isso não nos deve esquecer que ao nosso lado há situações muito complicadas. Há situações que se complicam dia após dia e cada dia que isto demora mais, digamos assim, mais se complicam as situações em algumas microempresas, garantidamente. Mas claro que sim. E temos que manter o ânimo. E esperemos que enquanto país, enquanto coletivo, sejamos capazes em conjunto, resolver os problemas e ajudar a amortecer os problemas para aqueles que não têm, por muito que se esforcem, não têm possibilidade de o fazer. Pedro e César, muito obrigado. Fiquem bem e umas boas entradas num ano que esperemos que seja melhor para todos. Obrigado. Igualmente, um forte abraço. Um abraço. Feliz Natal. Um abraço.